para abençoar o povo. Esse era o objetivo da serpente. Então entenda que toda a Bíblia, quando nós falamos de ferramentas, o que é ferramentas? Dons, talentos, chamado, escolha, Deus usa, Deus faz. Isso nós vamos falar sobre ferramentas. Então todas as vezes que falarmos de ferramentas, você vai entender que é algo que Deus vai me usar através daquilo que Ele me capacitou para ajudar ou para fazer algo para alguém. Então entenda que a ferramenta é um instrumento de Deus para abençoar alguém, como foi a serpente. Ela é um instrumento, ou seja, o povo viu a serpente curada, o povo olhou e recebeu a cura. Então é um instrumento. E o que é Deus? Deus é a fonte. Ele é a fonte do poder. Ele é a fonte de tudo. Só que o mais incrível em nossas vidas, em alguns momentos, o que nós fazemos? Nós trocamos a fonte pela ferramenta. E por que trocamos a fonte pela ferramenta? Porque a serpente ainda continuou aonde? No meio do arraial. A serpente ainda continuou que é estendida. E Deus? Deus é invisível. Deus ninguém conseguia enxergar. Então entenda que as pessoas olhavam para aquela serpente e elas viam que a serpente curava. Elas não olhavam quem fez a serpente curar. E é isso que é interessante nessa mensagem, para nós entendermos quando falamos de ferramentas, é o que? Deus ele nunca quer o nosso mal, mas sempre Ele vai preparar ferramentas boas para abençoar as nossas vidas. Só que aquilo que nós vamos fazer com essas ferramentas não é mais responsabilidade de Deus. É responsabilidade nossa. Não, mas serviu. Não, mas deu certo. Sim, deu. Porque ferramentas são símbolos religiosos. São atalhos para a nossa fé. Sabe aqueles atalhos que pegamos muitas vezes? São isso. Deus ele vai usar atalhos para nos atingir o alvo e para nos alcançar, como Ele fez aqui. Só que o que aconteceu com o povo? Deus fez. E o que eles fizeram? Começaram a dizer, colocaram até um nome chamado Neustã, e começaram a queimar incenso. Essa é a nossa deusa, esse é o nosso Deus, esse é aquele que faz. É substituir a ferramenta por aquele que operou o milagre. Quer dizer, então você faz o que? Uma substituição. Você pega Deus que é a fonte e fala, não, eu não quero mais a fonte. Eu prefiro ficar com a imagem. Eu prefiro ficar o quê? Com a serpente e deixa a fonte de lado. Só que quando eu estava aqui meditando e vendo aqui, o que é interessante é que o povo ele fez aquilo que Deus não mandou eles fazer. Deus mandou somente olhar e serem curados. Servia só para aquele momento. Mas infelizmente o ser humano ele tem um hábito e um costume que ele não se acostuma que algo é para o momento. Ele se acostuma que aquele algo ele tem que durar um monte de tempo. Então a serpente era somente para aquele, acabou ali, destruía, jogava fora, não tem mais serventia, acabou. Só que o povo viu tanto o milagre que eles começaram a dizer, não, nós precisamos valorizar essa serpente. Nós precisamos valorizar esta ferramenta. Nós precisamos dar uma ênfase, lembrar do que ela fez. E aí que começa o perigo. Porque muitas vezes nós somos usados, Deus tem ferramentas para nós. Deus coloca a ferramenta em nossas mãos. Só que muitas vezes eu esqueço quem colocou. É por isso que lá, eu gosto muito do versículo de 2 Coríntios 4:8, que vai dizer assim, que Deus ele tem um tesouro nos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em algum momento, aleluia, o que passamos a entender
Esse Deus, ele fez algo bom. Só que o povo pegou aquilo que era bom e transformou em maldição para eles. Então entenda que muitas vezes, e por que eles fizeram isso? Porque a ferramenta tem como... Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É porque a ferramenta tem como você manipular. Você pega a serpente aqui, coloca ali, leva para lá. Eles podiam levar aonde eles fossem. Só que entenda que o que Deus ele quer, Ele não quer que nós valorizamos as ferramentas. Ele quer que nós valorizamos quem deu a ferramenta. Só que entenda que quem deu a ferramenta não é manipulável. Deus ele não é manipulável, ou seja, Deus ele não faz o que eu quero. Deus ele faz o que ele quer. Agora a serpente não. Eu vou lá me prostrar, eu vou lá adorar, ela está aqui, eu vou achar que ela vai fazer o que eu quero. Então entenda que muitas vezes o perigo nosso e o perigo do ser humano é esse. É achar que nós podemos manipular Deus e fazer com que Ele faça aquilo que nós queremos. Então as ferramentas é simplesmente um símbolo, mas eu uso muitas vezes ela para o quê? Para me exaltar, para me distanciar de Deus em algum momento, para me colocar para longe, porque muitas vezes eu não levo as pessoas para Deus, mas eu levo as pessoas até mim. Só que a intenção de Deus sempre é o que? A intenção boa, de algo bom. Ele queria o quê? Ajudar o povo. Só que o povo muitas vezes entende tudo errado. Entende de uma maneira, ele entende, não, Deus deu, então tem que ficar aqui, tem que continuar. Não, irmãos. Tem coisas que Deus ele vai colocar em nossas vidas para nós fazermos uma vez. Ele não vai pedir para a gente fazer nunca mais. Só serviu para aquele momento. Só que como aquele dia deu resultado, nós costumamos fazer todos os dias. Não deu resultado na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira, vai dar na quarta, vai dar na quinta. E muitas vezes não vai. Deus ele deu uma ferramenta, uma estratégia em um dia. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus ele usou Sansão uma vez. E ele matou 1000 homens com a queixada de burro fresco, mas não usou mais ninguém. Mas é uma ferramenta. Isso não dá o direito de outra pessoa pegar a mesma queixada e dizer, como Deus usou através de Sansão, Ele vai me usar. Não vai. Entenda o que é ferramenta, muitas vezes, estratégias. Deus ele vai dar uma vez, mas nós colocamos aquilo como algo que substitui a presença de Deus. E fica uma pergunta para mim e para você nesta noite. O que nós estamos substituindo a presença de Deus? Será que muitas vezes é com rituais? Será que as nossas ferramentas elas viraram talismãs? Será que as nossas ferramentas muitas vezes elas viraram coisas de mágicas, de acontecimentos? E é isso que nós precisamos entender todos os dias. Que as minhas ferramentas servem para um motivo: Deus ser glorificado. Se não servir para Deus ser glorificado, vai ser como aquela serpente. Ela serviu por um propósito, mas depois ela podia ser descartada. Podia ser descartada. A Bíblia diz assim que não precisava mais dela. Deus não precisava mais daquela serpente. Mas quem precisava da serpente? O povo. E muitas vezes Deus ele me usa para fazer alguma coisa e diz assim, mas eu não quero mais te usar nessa área. Só que o povo que recebeu, ele faz questão de dizer, não, vamos lá o pastor orou, a pessoa foi curada, ele vai orar de novo e ela vai ser curada. Mas não entende o quê? E muitas vezes, quando isso acontece e o povo começa a vir, daí a pessoa não entende o quê? Não, Deus vai me usar de novo. Não, Deus agora abriu o canal, agora abriu a porta, agora vai
ter um acontecimento, e não é. Muitas vezes Deus usou naquele momento, porque você é a ferramenta. Mas isso não quer dizer que Ele vai usar todos os dias. Entenda que a serpente era momento, ferramenta é momento. Mas o povo ele faz questão de aquilo que é momento ser durável. Então esse muitas vezes é o perigo. Qual que é o segundo ponto que eu quero destacar nesse texto? É gratidão mal direcionada. Muitas vezes nós temos o que? O segundo ponto dessa mensagem é o que? É a minha gratidão. Muitas vezes ela é mal direcionada. Por que ela é mal direcionada? Em vez de eu direcionar para a Deus, eu direciono para o quê? Para a serpente. Entenda que o povo, eles viram a cura da serpente, viram a serpente fazer. Só que eles, quem que mandou a serpente? Deus. Mas eles eram gratos a Deus ou eles adoravam a serpente? Adoravam a serpente. Irmãos, e quando nós falamos de ferramenta, para você poder entender, é isso que acontece. Quem que me usa? Quem que te usa? É Deus. Se eu orar por alguém e alguém for curado, não sou eu. Mas por que o homem ele faz questão que tem que dizer o nome dele, tem que dizer que foi ele, tem que dizer que ele que orou, tem que dizer que foi ele que foi lá fazer? Irmãos, é isso, esse texto ele fala sobre isso. Deus ele nos dá ferramentas, mas não para que nós sejamos alguma coisa. Deus ele continua sendo Deus. Só que muitas vezes a gratidão ela é mal direcionada. Por quê? Porque em vez da pessoa agradecer a Deus, ela vai agradecer quem? Quem orou. Ela vai dizer, mãe, muito obrigado, pastor, obrigado, irmão, obrigado, isso, e vai dar um sermão para a pessoa. E aquilo ali se torna prejudicial, por quê? Porque aquele que não tem conhecimento, ele vai ver naquela prática. Então ele vai dizer assim, não, pastor, eu vou lá no pastor, o pastor vai fazer de novo. Daí eu vi outro irmão, daí começa a pegar a prática, daí daqui a pouco está todo mundo lá pedindo. Eu estou citando pastor para não citar, né? Pode ser um irmão, uma missionária, né? Só para vocês poderem entender. Então de repente está todo mundo lá esperando uma coisa que em vez de ser algo que Deus ia fazer, mas é uma gratidão mal direcionada, porque uma vez Deus usou ele para fazer, as pessoas acham que todo dia ele vai fazer, que todo dia, quer dizer, em vez de eles fazerem o quê? Agradecerem a Deus, buscarem a Deus, clamarem a Deus, eles vão queimar incenso para quem? Para a serpente. Vão adorar. Isso é algo que é o quê? Perigoso. Por que é perigoso? Porque isso começa a me afastar de Deus. E eu começo a me aproximar de rituais que não tem nada a ver com a minha convivência com o Senhor. Deus ele usa ferramentas para me abençoar, mas eu preciso do abençoador que é o Senhor. É por isso que, sabe qual é a dificuldade que nós temos? Nós amarmos tanto aquilo que Deus nos deu, ao ponto de substituirmos por Ele. O povo amou tanto a serpente, ao ponto de eles substituírem a serpente por Deus. Entendeu qual que é o perigo, muitas vezes, das ferramentas que Deus usa? Quantas pessoas se perdem? Você fala assim, mas Deus não tem nem que dar daquele carro para aquela pessoa, porque Deus sumiu da igreja. Deus não tem nem ter dado aquilo ali para aquela, porque Deus, a pessoa desapareceu. Não é que Deus ele não podia ter dado, não é que Deus ele não podia ter feito, não é que Deus não podia ter curado. Deus ele vai fazer, mas aquilo que eu faço com aquilo que Deus me dê é minha responsabilidade. Ele não me deu para o mal. Tem muitas pessoas aqui até interpretam, se Deus não tivesse dado, quem sabe ele não tinha acontecido aquilo. Não, Deus ele nunca dá para o mal,
Mas aqui é a hora que o homem recebe, ele tem uma ingratidão dentro dele, que ele começa a valorizar mais o que Deus deu do que Deus. Então ele esquece de Deus e valoriza o que Deus deu. O povo fez isso, esqueceu de Deus, pegou a serpente e adorava ela. E olha, passaram anos adorando. Anos, não foi 100, nem 200, nem 300. Foram muitos e muitos anos adorando o que é esta serpente. Só para você poder o que? Entender aonde foi. Isso serve de meditação para nós, porque muitas vezes nós queremos tantas coisas. Queremos ser usados, Deus me usa, Deus faz, quer dizer, mas quando ele começar a te usar, será que você vai valorizar mais a sua ferramenta ou você vai valorizar mais Deus? Será que essa ferramenta ela vai fazer você se perder ou ela vai fazer você se achar? Ela vai fazer você ser mais santo ou ela vai fazer você ser profano? Por quê? Porque a hora que nós temos a ferramenta, porque o perigo não está a ferramenta em nós. Sabe qual é o perigo? É o povo que nós estamos lidando. Por quê? Porque o povo que nós lidamos, eles querem fazer tudo Deus. Eles querem aplausos. Eles querem coisas rápidas. Então, quem sabe, aquela minha ferramenta, a hora que eu expor ela e o povo começar a ver, e o povo começar a falar, como que eu vou reagir? Como que eu vou conseguir enfrentar tudo isso? É por isso que eu tenho que ter algo no meu coração, o quê? Não substituir Deus por nada. Ou seja, Deus ele me usa porque ele é Deus. Se a gente parar de usar, ele vai parar. Isso tem que estar onde? No nosso coração. Porque senão viramos substituído. Aquele que doou, nem lembra mais. Nem lembra mais de Deus. E qual que é o terceiro ponto que nós vamos falar aqui? É sobre ferramentas criam símbolos de identidade. Ferramentas, elas criam símbolos do que? De identidade. Ah não, pastor, mas como assim? Cria. E isso é o perigo, irmãos. Quando eu estava nessa terceira parte aqui, eu disse que esse terceiro ponto é o mais criterioso e o mais difícil. Sabe por quê? Porque você não vai lá muitas vezes mais orar pelo irmão. Não, vamos lá chamar o irmão do fogo lá. Não é assim? Não, o irmão, ele é o irmão do fogo. Não, vamos lá chamar, não, a irmã da revelação lá, aquela irmã lá, ela revela tudo. Por quê? Porque as nossas ferramentas, elas começam a fazer o quê? Ela começa a criar símbolos em nós e colocar características que Deus não colocou. E quem colocou? As pessoas que estão lá fora. E o homem, o que ele faz? Ele não toma cuidado, ele fica fazendo o quê? É eu mesmo, é da revelação, sou eu. É do avivamento, é eu aqui, ó, pega eu, sou eu. Quer dizer, então ele esquece que era apenas uma ferramenta. Por quê? Porque o povo, ele tem a manobra de manipular pessoas se elas não tiverem uma identidade correta de ser, não, eu não sou da revelação, não, quem revela é Deus. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Para com isso. É porque o homem, muitas vezes, ele não quer conter o inteiro das pessoas, né? Não quer conter as pessoas. Ele quer que as pessoas falem para ele ser o quê? Conhecido. Quanto mais ser conhecido. O homem da revelação, não, deixa eu ser conhecido. Daqui a pouco, todo mundo está me conhecendo. Mas Deus queria que você fosse conhecido assim. Deus queria que você fosse conhecido por essa ferramenta ou por quem Ele é na sua vida. Então é por isso que muitas vezes símbolos, eles criam identidade que muitas vezes Deus não colocou. E as pessoas passam a estar perto de nós. Não é por quem nós somos, mas por aquilo que nós oferecemos para eles. Aí que mora o perigo, sabe por quê? Porque todos os dias eles vão querer uma coisa nova e diferente. Então, o que eles vão fazer com você? Eles não vão usar você, eles vão usar a sua vida como um amuleto. Eu estou triste.
Eu preciso de uma pessoa, não, vou lá na mulher da revelação, ela vai revelar para mim, ela vai falar tudo o que eu preciso, e eu vou voltar o quê? Ela criou um amuleto. Ela criou algo que ela colocou no coração dela, e muitas vezes a pessoa, por falta de sabedoria, saber que era ferramenta, a pessoa diz, olha, eu preciso de uma oração. Não, vamos orar. Ah, Deus falou alguma coisa? Não, Deus não falou nada, Deus. Só que ela cria uma expectativa grande e coloca em quem? Na ferramenta. Essa expectativa. Como aconteceu aqui. Coloca na ferramenta, quer dizer, então o resultado não sai se você for lá, 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, quando o povo de Israel eles foram guerrear contra os filisteus, os homens dizem assim, olha, traz a arca, a presença de Deus que nós vamos vencer o que? A batalha. A arca simbolizava a presença de Deus, mas não era a presença de Deus. Então, algo que simboliza a ferramenta de Deus, sem Deus, não tem poder. Então, eles quiseram usar a arca como um amuleto. Traz a arca que o exército está derrotado. Deus diz, a arca vai, mas a minha presença não vai. A ferramenta pode ir, que a ferramenta simboliza a minha presença, a arca simboliza eu, a arca simboliza símbolo, mas eu não vou. Quer dizer, se Deus não foi, eles perderam a guerra. Mas por quê? Porque eles estavam tão atentos à simbologia, à ferramenta, dizendo, se a arca vir, nós vencemos. Não, se Deus foi, nós vencemos. E não é assim que muitas pessoas, elas estão tão focadas, não, mas se o pastor orar, não, mas se aquela irmã orar, não, mas, não, irmãos, qualquer um. Nós podemos ter ferramenta e criarmos identidade, dizer se é só ele, só aquele, não, qualquer um, quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor. Só que muitas vezes nós criamos alguns amuletos e esses amuletos ficam difíceis de carregar. Eu creio que você conhece algumas pessoas que são assim, que ela só vai aonde, não, se não tiver aquilo eu não vou lá, se não for tal pessoa eu não vou, não, irmãos. Nós temos que aprender a voltarmos a nossa vida para Deus, para o Senhor. E por que nós substituímos as ferramentas por Deus? E eu falei, ferramentas são manipuláveis. Eu posso chegar lá, e que nem muitas pessoas, muitas vezes Deus não falar e a pessoa falar que Deus falou. Por quê? Porque ela se enche tanto e a pessoa cria tanta expectativa que qualquer palavra que ela fala, a pessoa nem examina e diz, é verdade. Por quê? Porque ela foi em uma expectativa da ferramenta, não foi uma expectativa de Deus usar, de Deus fazer. E isso que é importante muitas vezes em nossas vidas, é isso, é eu entender. Por que essa palavra é importante? Que eu tenho que entender que eu sou apenas uma. O dia que Deus não quiser me usar, Ele não vai me usar. Só que ferramenta, o homem ele entende dos dois lados. Ele é usado por Deus, mas ele também quer ser usado pelas pessoas. Não é assim? Ele não quer ser usado pelas pessoas, quer estar no meio de todo mundo, quer que as pessoas aplaudam, quer que as pessoas estejam lá, assobiam, gritam. Não é assim? Porque o homem, muitas vezes, ele tem a necessidade de demonstrar o que ele faz. Só que a Bíblia diz assim, porque aquilo que a pessoa está fazendo é apenas o que Deus está usando ela para fazer. O que Deus fez na serpente é Deus que podia fazer. A serpente de si mesma não podia fazer nada. Só que isso é difícil para o homem fazer o que? O homem entender. Então muitas vezes nós criamos algumas ferramentas que viram amuletos, que viram vínculos, algumas ferramentas que substituem nomes, e as pessoas nem conhecem mais quem nós somos. E quantas pessoas nesta caminhada perderam a sua identidade? Eu
Eu fico pensando quantas pessoas, e por que perdeu? Por causa das pessoas. Porque as pessoas colocou lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Daí Deus diz assim, mas a partir de hoje eu não uso mais. Daí a pessoa ficou aonde? Deprimida, oprimida, angustiada, num canto, triste, decepcionada, porque ninguém mais vê, ninguém mais olha, ninguém vai mais atrás, ninguém vai lá mais conversar, porque deixou de fazer o que Deus queria que ele fizesse para fazer o que agradavam as pessoas. Agradavam as pessoas. Então essa mensagem aqui da serpente é um alerta para mim e para você. Ser usado é bom por Deus? Maravilhoso. Ser usado por Deus é gratificante? É gratificante. Ser usado por Deus, ser uma ferramenta na mão de Deus é algo extraordinário. É algo extraordinário. Só que não pode passar disso. Você tem que entender o que? Que Deus usa quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Deus nunca vai fazer o que eu quero. Deus nunca vai fazer o que a igreja quer. Deus nunca vai fazer o que o povo quer. Por quê? Porque Ele não é manipulável, Ele é Deus. E é por isso que cria esses símbolos e essas ferramentas. Porque a ferramenta é manipulável. Não, chama o profeta lá que o profeta resolve. Não é assim muitas vezes fala? Não, pode chamar. Chama lá o profeta que ele... Vamos lá, ele tem uma palavra para nós aqui. Ele tem algo aqui de bom aqui, ele vai resolver esse aqui. Não é melhor chamar Deus? Não é melhor falar, vamos orar, vamos ver a direção que Deus vai dar, vamos ver o que Deus ele vai fazer. Se Ele falar para a gente ir, a gente vai, se Ele falar que não, a gente não vai. É porque a necessidade do homem de ferramentas ela é tanta que ela esquece do principal. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de quem? Do Senhor. Mas é que quando nós olhamos alguém com uma ferramenta grande e sendo usada, nós falamos, eu preciso daquela ferramenta. Você não fala, eu preciso de Deus. Nossa, aquela ferramenta for usada a meu favor, eu vou conseguir algumas coisas. Então o propósito da serpente foi esse. Deus ele fez para abençoar. Então entenda que em nenhum momento Deus ele erra ao usar alguém e a colocar ferramentas na vida de alguém. Quem erra? O próprio que tem as ferramentas. Quem erra? As pessoas que estão em volta daquele que tem a ferramenta, porque não entendem que não é ele, que é apenas o Senhor. É Ele quem usa, é Ele quem faz, é Ele quem transforma. E o dia que Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Só que o homem, e é por isso que eu falo, quando é ferramenta, ele tem que ter uma cabeça madura e entendida e dizer assim, Senhor, eu entendo que o dia que o Senhor não quiser me usar mais, o Senhor não vai me usar. Só que nem todas as pessoas têm essa cabeça. O Bíblia vai dizer que Saul, Deus disse assim, eu não quero mais que você seja rei. E Saul disse o quê? Eu quero continuar sendo rei. Não foi isso? Deus disse, Saul, eu rejeitei, você não é mais rei. Saul disse, mas eu quero continuar sendo rei. Então entenda que o problema das ferramentas, ele começa aí. Quando Deus diz assim para a serpente, eu já te usei, eu já fiz o que tinha que fazer, não preciso mais de você. Daí a serpente vai assim, mas eu quero continuar sendo usada. Mas eu quero continuar sendo adorada. Foi bom adorar. Foi bom ouvir o louvor. Foi bom as pessoas olharem para mim e receberem as coisas. Eu quero continuar. E Deus diz, mas eu não quero continuar. Eu só usei naquele momento. Agora eu não quero mais. Aí o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a manipular situações, manipular pessoas, né? Falar o que as pessoas querem ouvir, falar o que agrada o coração das pessoas. Começam a cativar as pessoas, começam a trazer as pessoas para perto, por quê? Porque ela perdeu a ferramenta de Deus, mas ela não perdeu a posição.
Entenda isso, qual é muitas vezes a diferença das ferramentas. É porque muitos são enganados, porque Deus fala assim, eu não uso mais. Por quê?